conversa sobre os audiovisuais, e aqui a gente tem uma dificuldade, porque há uma infinidade aí de objetos, de materiais que podem ser utilizados para fazer o que o MEC tem chamado de enriquecimento do livro digital. É que o áudio e o vídeo acabaram saindo na frente, assim como os materiais mais utilizados pelas editoras. Talvez porque nas outras experiências de editais que cobravam audiovisuais, as editoras montaram algum staff ou às vezes algum jeito, né, de fazer o material, o que antigamente era chamado de objeto educacional digital. Eu não sei bem te explicar, mas a verdade é que boa parte dos livros digitais tem contado principalmente com audiovisuais, né, com áudios e vídeos como esse enriquecimento. O MEC, inclusive, chama no edital de enriquecimento. Então diz assim, do 24, né? O livro digital é a reprodução do livro impresso com enriquecimentos. Mas nas reuniões, muitas pessoas do MEC e do FNDE chamam de interação, eles consideram esses áudios, esses vídeos como interações. E isso sempre cria um ruído, porque quando você fala no livro digital com interação, você estaria falando, por exemplo, do aluno poder clicar e responder coisas, e aí o professor corrigir, como acontece, por exemplo, nos cursos de línguas à distância, né? Os cursos de inglês, principalmente à distância, eles já estão aí há muitos anos, né? Trilhando um caminho de como é que faz um curso à distância de línguas, e aí eles costumam ter esse tipo de verdadeira interação, né? Aqui não é isso. Muitas vezes é um vídeo, alguma outra coisa, né? Em outros editais, antes, né, do livro digital, esse audiovisual, esse áudio, esse vídeo podia ser um objeto educacional digital, como eu dizia, né? Isso, se não me engano, começou no PNLD 2015 ou 2014, eu já não me lembro. Só que esse material nunca chegou à escola. Eu estou na escola e nunca vi. Inclusive o PNLD 2018 do médio exigiu um livro digital e esse livro nunca chegou à escola. Inclusive eu já perguntei na escola algumas vezes sobre esse livro e eles nem sabiam do que se tratava. E nem sabiam para quem pedir esse livro, né? Porque o MEC não tinha plataforma para distribuir esse material. Então, boa parte desse material, de alguma forma, também é reciclado ou aproveitado, ou faz parte de um repertório da editora, que depois ela vai mobilizar agora, né, com o livro digital. Agora, com o livro digital universal, ficou mais fácil esse material chegar à escola, porque esses audiovisuais, eles são elementos do livro. Então, eles não são objetos autônomos, independentes, né? Eles estão ali dentro de um contexto. Por isso que ganhou mais força um tipo de áudio e vídeo mais pontual. Porque quando as editoras estão habituadas a fazer esses... Estão habituadas é mentira, mas existem algumas pessoas dentro das editoras com o hábito, enfim, com a prática de fazer esse objeto educacional digital. E aí era uma coisa assim, tem uma tela, apresenta uma coisa, tem uma setinha, você clica na setinha, aí apresenta outra coisa. Então, na verdade, era assim, era como se você estivesse explicando uma coisa por inteiro, né? E não um pedacinho. Só que agora, com o livro digital universal, não faz sentido. Então, não faz sentido, por exemplo, sei lá, você está explicando a fotossíntese. Aí você vai fazer um objeto educacional digital sobre fotossíntese, é como se você tivesse que dar todas as explicações sobre fotossíntese. Mas se você tá só querendo mostrar, por exemplo, aquele experimento clássico que você bota um saco plástico em volta da planta e aí a planta começam a aparecer bolhas de água no plástico pelo lado de dentro e a conclusão é que a planta transpira, né? Isso uma fraçãozinha da explicação lá sobre fotossíntese. É uma parte muito pequena, mas lá no livro digital universal você vai ter sei lá, um texto, uma música, perdão, uma imagem, um monte de coisa sobre, e até uma música, se tiver, sobre a fotossíntese. E esse vídeo pequeno, pontual, vai entrar ali no meio, no contexto.
Então, o contexto é outro desses objetos educacionais digitais. Então, eu vejo gastando-se muito para fazer vídeos completos, esquecendo que agora a gente pode ter um vídeo mais pontual. E como ele é pontual, é mais fácil de você encontrá-lo aí já pronto, né, em algum lugar da internet, principalmente para esses assuntos que são clássicos de escola, né, no mundo inteiro. Em ciências da natureza tem isso que é tudo muito universal, né? Tudo, a fotossíntese é aqui no Saara, onde acontecer de ter uma planta. Então você tem material no mundo inteiro. Na minha área de geografia isso já não é tão verdadeiro. Então esses materiais podem estar por aí, prontos para serem usados, né? Então, como eu disse, são principalmente os áudios e vídeos, mas eu vejo muito espaço criativo, principalmente para nós pequenos que precisamos gastar pouco, para a gente fazer GIFs animados. A gente reunir imagens e colocar essas imagens em sequência para elas darem uma impressão de animação, sabe? É a falsa animação, assim, né? Quer dizer, não sei se ela é tão falsa, mas enfim, ela não é tão legítima quanto a animação que é feita com muitos frames, né? Porque você vai pegar lá 10, 12 fotografias e simular como se fosse um vídeo, então fica muito claro ali que não tem uma passagem tão perfeita quanto se você tivesse 100, 1000, 2000 frames para fazer a animação. Esses materiais, não necessariamente eles são exigidos que estejam em licença aberta. Quando eles estão no livro digital universal das obras didáticas, eles não precisam estar em licença aberta. Mas convém para nós pequenos, que produzimos de maneira independente, que eles estejam em licença aberta, para que a gente possa encontrá-los, né, e usá-los sem ter que pagar pela produção, porque nem sempre pagar pela produção é muito barato. Tem produtores que fazem coisas baratas e muito boas para didáticos, mas obviamente eles estão sempre cheios de trabalho, né? Você não vai conseguir fazer muitos vídeos ou muita produção de áudio. O áudio é até um pouco mais barata a produção, mas ainda assim convém usar as coisas que estão em licença aberta. E aí eu preciso dizer que licença aberta não necessariamente é gratuito, porque, por exemplo, o Shutterstock é um banco de produtos, de materiais de licença aberta, mas ele propriamente dito é pago, né? O banco é pago, o Shutterstock. Você tem que ter a assinatura do banco para baixar. Os vídeos do Shutterstock são de muito boa qualidade mesmo. Eu lamento sempre que seja tão caro, eu já não consigo mais usar Shutterstock há alguns anos pelo preço, já não cabe no meu orçamento. Mas os vídeos são muito bons. E principalmente esses vídeos que são que eles chamam de time lapse, né? Que, por exemplo, o feijãozinho crescendo, às vezes uma janela, tira foto de uma janela durante vários dias e aí você pode ver o movimento, né, que faz de sombra, de luz e sombra em algum lugar. Tem coisas muito boas. E aí a gente tem as coisas gratuitas, que estão num tipo de licença aberta muito especial, que é a licença de Creative Commons. Quando o edital tem alguma obra em Creative Commons, essa licença é a que a gente vai ter que mais mobilizar na internet para encontrar materiais. Porque senão, ao fazer o material com um produtor, esse produtor vai ter que assinar a cessão desse material em Creative Commons. E isso pode encarecer ainda mais o material. Porque se ele assina, né, se ele cede para você o material em Creative Commons, ele não vai mais receber por esse material vai poder circular livremente em qualquer lugar. Então, obviamente, ele vai te cobrar mais caro por isso. Então, quando você tem uma produção em Creative Commons, é conveniente que você busque esses bancos gratuitos, né? E aí, por fim, em domínio público, porque audiovisuais tem uma questão bem específica na lei. Eu já falei isso em outra hora quando estava falando do licenciamento de imagens, porque é o mesmo caso das imagens. As fotografias e os audiovisuais, eles não entram em domínio público 70 anos após a morte do criador. Eles entram em domínio público 70 anos após a divulgação do material. Então, por exemplo, eu tirei uma foto hoje
e coloquei lá no meu blog, está divulgada hoje. A partir de 1º de janeiro de 2024, eu estou aqui em 3 de janeiro de 2023, por isso, né, vai ter que ser sempre no primeiro dia do ano subsequente à divulgação desse material, começa a contar 70 anos. Depois de passado esse prazo, o material está em domínio público. Então, é mais fácil do que, por exemplo, um texto literário, um texto jornalístico, um texto verbal, em que você tem que consultar quando que o produtor, né, que o autor faleceu, e aí você começa a contar os 70 anos a partir do ano subsequente à morte desse autor. Isso torna mais difícil porque você encontra o texto, aí você tem que pesquisar o autor, às vezes não tem dados do autor, os dados não são confiáveis, você não pode usar. No caso dos audiovisuais, não. Se você está consultando um catálogo de uma biblioteca pública, de um arquivo público, e a gente tem arquivos públicos excelentes, né, no mundo inteiro, se você tem a data da divulgação, você mesmo faz esse cálculo aí dos 70 anos para saber se já está em licença, em domínio público. E aí é preciso lembrar que, por caso de didáticos, esses arquivos públicos no mundo inteiro, eles guardam vídeos e áudios que são muito significativos, né? É muito diferente você, por exemplo, saber que existe e ler o texto do discurso do Martin Luther King, aquele famosíssimo do Eu Tenho um Sonho, e outra coisa muito diferente é assistir a imagem ou mesmo ouvir o discurso, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Centro Cultural São Paulo, lá eles têm uma cópia do discurso do Getúlio Vargas no 1º de maio, aquele quando ele apresentou a CLT, se não me engano, e é muito, muito bacana ir até lá e escutar o discurso. Então agora a gente tem a possibilidade de colocar esses áudios, esses materiais no livro, né, digital, dentro de um contexto. Se você está apresentando, por exemplo, o Estado Novo e você coloca lá o áudio com o discurso, isso abre caminho para um monte de outras atividades didáticas muito mais interessantes, né? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, eu vou mostrar alguns lugares que eu uso muito, tá? Eu não sei se eles são, se vai ser uma grande descoberta para vocês, mas são possibilidades, né, para pensar aí. Eu, por exemplo, não tenho um bom inglês, então eu uso pouco a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Mas eu sigo a Biblioteca do Congresso no Instagram, e aí quando eles publicam alguma coisa que eles têm lá, eles dizem, né, como encontrar aquilo. Aí eu salvo lá no Instagram, e depois eu entro na internet e aí, guiada pelas explicações que eles dão lá de como encontrar o documento, eu encontro o documento. Então, eu uso muito o que eles publicam, né? E eles publicam muito em coisas de datas comemorativas, e isso ajuda muito a gente na escola, né? Aqui no domínio público, eu não sei se é claro para todo mundo, porque como o texto verbal no domínio público é de muito má qualidade, vem aquela maçaroca de textos, eu meio que abandonei o domínio público, mas agora eu voltei a usar por causa dos vídeos e dos sons. Eu vou primeiro abrir aqui no som, eles não têm muita coisa, tá? Mas às vezes ajuda a gente. Eu gosto muito, por exemplo, desse Tome Ciência, que tem muita coisa informativa. Então, sabe, sei lá, atmosfera amazônica. Você não precisa usar o áudio inteiro, mas às vezes tem umas coisas, uns trechinhos que você pode usar para produzir o seu áudio. Ó, deslizamentos na Serra do Mar, em Cubatão. Aqui é de uma. Tem várias páginas aqui, né? O que por vezes, desagradável é que eu não sei como ouvir aqui no programa, sabe? A mim me parece que não tem a possibilidade mesmo de ouvir. Você tem que baixar para ouvir. Isso toma um tempo danado. Porque você lê aqui o título, não tem a transcrição do texto, aí você fala, talvez isso vai me ajudar. Ó, energia nuclear para fins militares. Energia é um tema que cai muito em geografia, né? Tem muito a ver com a gente. Aí, só que você tem que baixar para poder escutar. Não tem aqui um botão de play para você ouvir.
E aí você baixa e tem que escutar tudo e decidir o trecho, enfim, ou tudo, ou o trecho que você vai usar. Mas ainda assim é um bom catálogo, tem muita coisa. Tome Ciência é só uma categoria. Eles têm o Escola Brasil também, eu não me lembro muito do que tem no Escola Brasil, deixa eu entrar aqui para ver. O que eu mais uso é esse de ciência. Ai, gente, minha internet não tá me ajudando hoje, não. Vou deixar aqui passando e vou para outro, que é a Gálica. Essa eu uso muito, que é da Biblioteca Nacional da França. E eles têm um jeito de organizar aqui que ajuda a gente bastante. Olha, registros sonoros e tem vídeos, tem bastante coisa da rádio televisão escolar aqui, inclusive de geografia, não por à toa, que eu gosto. Deixa eu entrar aqui no registros sonoros. Então eles têm já classificado aqui, né, algumas coisas. E aí você, eu vou entrar num aqui, ó, músicas do mundo, América do Sul. Só para mostrar uma coisa que pode ajudar em qualquer uma desses catálogos que vocês abrirem, né, dos Estados Unidos, Canadá tem aquele museu McCord, que tem um catálogo incrível de sons, enfim, tem Biblioteca Nacional da Argentina, do Chile também tem um acervo bom. Mas enfim, vamos lá, você achou o material e você não tem muito como fazer o download. Eu vou mostrar um exemplo aqui da Gálica, porque é um plugin que me ajudou bastante. É o mesmo plugin que eu mostrei para vocês em audiodescrição, né? Porque o que acontece? Aqui tem o disco, né? E aí eles têm uma questão aqui. Às vezes, se eles têm o direito, eles reproduzem a música por inteiro. Se eles não têm o direito, eles reproduzem só um trechinho, assim, de 30 segundos, e aparece aqui do lado um ícone com um símbolo de música que você pode ouvir no Spotify, em algumas outras plataformas de música. Mas pra gente, muitas vezes, esse trechinho é suficiente. Eu vou mostrar para vocês que... E aqui não tem o botão de download, né? Então, o que a gente faz? A gente usa um plugin, eu uso esse, que é o Speech Text. É o mesmo que eu falei lá no audiodescrição, que eu também uso na audiodescrição. Ele tem esse botão de capturar áudio. E esse botão significa que ele vai capturar o áudio da página web que está aberta aqui. Então, ele não vai capturar áudio do microfone do computador e pegar todo o áudio que está aqui do ambiente. Ele vai só pegar o áudio que está aqui. Então, você clica em capturar áudio, bota para tocar o trechinho que você quer, ou do discurso ou da música, e depois, quando você clicar de novo, ele abre para você transformar isso num arquivo. Vou mostrar bem rapidinho. Eu estou ouvindo aqui, mas imagino que vocês não estão ouvindo, porque eu estou usando o microfone só para minha voz, né? Só para mostrar como é que funciona. Quando eu clicar aqui, parar e salvar o vídeo, ele abre essa tela com o vídeo, perdão, com o áudio, e aqui você salva o áudio como um arquivo separado, né? Como um arquivo que você vai poder usar no seu livro. Então, ó, o domínio público não abriu, gente. Não sei se é minha internet ou se é o próprio domínio público. Então, mesmo quando você está usando esses catálogos públicos e não tem como você baixar o áudio, tem como você gravar com uma qualidade muito boa o áudio aqui. Obviamente, você vai precisar depois mandar para um editor de áudio, mas isso custa muito barato. E aí você consegue, né, montar. Então, por exemplo, músicas, às vezes para você montar um vídeo, em educação física a gente usou bastante música para montar os vídeos, para montar as animações. Eu encomendei algumas animações de PowerPoint e elas usavam música. E aí eu precisava de música em domínio público, de música de boa qualidade. Eu usei bastante catálogos como esse da Gálica, mesmo para coisas do Brasil.
Aqui, por exemplo, tem Luar do Sertão numa gravação super antiga. Enfim, tem coisas muito boas aqui. Deixa eu voltar aqui no domínio público para ver se eu acho, então. Não tá funcionando direitinho. Então, vocês vão ter que explorar sozinhos aí. Aí a gente tem a Wikimedia Commons. Eu já falei da Wikimedia Commons para as imagens, né? É uma das plataformas que eu mais uso, mas a Wikimedia também tem sons e vídeos. Eu já achei vídeos muito bons no projeto de vida. Usei um vídeo incrível, feito por uma empresa profissional que colocou aqui em Creative Commons, em licença aberta. E aí você pode baixar e usar. Eu vou dar um exemplo aqui, vou usar uma pesquisa qualquer. Você faz a pesquisa e aqui já aparece a pesquisa em imagens, como a gente viu na aula de iconografia. Mas se eu clicar aqui em cima em áudio, ele abre tudo que tem de áudio que tem a ver com queijo também. Se eu clicar em vídeo, ele abre tudo de vídeo que tem com queijo. É claro que a gente tem que... É o mesmo cuidado que a gente tem com a foto, tá? Tem que entrar, verificar se de fato a pessoa que colocou aqui na plataforma tem o direito. Isso a gente pode verificar olhando quem é o usuário que colocou o vídeo na plataforma e tentar olhar no vídeo se tem alguma indicação de produtor, de diretor. Na dúvida, fica só com as instituições mais sólidas, mais consistentes que tenham colocado. Se for um usuário de pessoa física, você descarta, né, se você achar que vai ter algum problema. Porque a Wikimedia, assim como a Wikipédia, tem esse problema, né, que é um material autorregulado pelos próprios usuários. Então, se um usuário pegar um vídeo por aí e colocar aqui, ele sem ter o direito de colocar, esse vídeo não está em Creative Commons, né? E a gente não pode usar. Então veja, eu digitei queijo e apareceram aqui alguns vídeos que eles têm, né? Que inclusive eu vou depois dar uma olhadinha para ver se, por exemplo, tem um aqui, receitas divertidas pão de queijo, que talvez me ajude lá no livro digital e eu não precise fazer um material próprio, né? Aí eu vou dar mais uma dica de vídeo, que é o próprio YouTube, tá? Quando a gente sobe vídeo no YouTube, o YouTube pergunta se a gente quer a licença padrão do YouTube ou colocar em Creative Commons. Então, a gente tem um monte de produção no YouTube que já está com essa licença, e para chegar a elas é bem simples. Você faz a pesquisa, espera que aparecerem... esse funk do pão de queijo é muito bom. Você espera que aparecerem as opções e aí você vem aqui em filtros. Aqui nos filtros, ele tem uma etiqueta que chama Creative Commons. Então, primeiro você tem que fazer a pesquisa, né? Colocar as palavras-chave que você quer aqui para chegar aos vídeos. Mas aí depois você abre os filtros, clica aqui em Creative Commons. E olha só. Tem um monte de vídeo do Sebrae, que é confiável, né? Você tem que dar uma olhada no canal, assim, se é confiável. Por exemplo, esse é um canal de comida, né? Já aqui é um canal de uma empresa que vende máquinas. Se tiver publicidade, você não pode usar, tá? Se ela estiver falando da máquina, né? Aí você já não pode usar. Aqui é um canal de uma pessoa, uma culinarista, você pode dar uma olhada se tem mesmo, se ela tem direito a usar. Se for de empresa, precisa tomar cuidado se o vídeo tem alguma menção à empresa, porque você não pode botar um vídeo de publicidade de empresa. Para publicidade, vale as mesmas regras que valem para as fotografias. Mas, você vejam, eu digitei queijo e apareceram várias opções de vídeos. Escolhi um, vamos imaginar que eu quero fazer 8 receitas de pão de queijo, tá? Vou usar esse vídeo. Eu entrei aqui no vídeo e eu confirmo aqui, Primeiro eu dou uma olhada no nome do canal e no vídeo se de fato assisto ao vídeo para ver se de fato essa pessoa que está aqui do canal tem o direito, né, de publicar esse vídeo. Tem o direito no sentido, é um vídeo dela que ela fez, ela tem o direito, né? Porque se ela pegou uma reportagem do Fantástico sobre queijo e colocou aqui no meio do vídeo dela, ela não tem o direito de reproduzir o vídeo do Fantástico. Então é nesse sentido que a gente faz a verificação, né?
Mas a gente também faz a verificação se há indicação do Creative Commons, assim, tá? Porque essa pessoa escolheu, né, escolheu lá na licença quando ele subiu no YouTube, mas tem muitos canais que colocam aqui, ó. Então, licença de atribuição Creative Commons, reutilização permitida. Então, inclusive, o que a pessoa permite, né? Se ela está permitindo que você reutilize o vídeo dela. Aí, nesse caso, você pode utilizar o vídeo. Aí vem um problema, né? Porque quando a gente clica no download aqui, ele pede que a gente seja premium, né? Para baixar. Pelo menos estava assim no meu. Mas tem vários plugins que a gente pode usar para baixar o vídeo do YouTube, tá? Inclusive tem sites online que você coloca o link e aí você baixa o vídeo, porque essa opção, tá vendo? Só quem é premium tem um teste grátis que pode baixar, mas daí isso não é um entrave, porque você pode encontrar um desses plugins para fazer o download do vídeo. Fica de olho se tem aqui a reutilização permitida, né? Porque eu, por exemplo, cortaria, né, esse vídeo, faria alguns cortes nesse vídeo, às vezes só que é um pedaço do vídeo, né? Então, verifica se de fato essa licença cobre a reutilização. Por fim, eu queria dar uma outra dica que a mim me salvou muito numa produção recente do PNLD 2023, que é o SoundCloud. Eu descobri muito por acaso que eles também têm músicas, os autores das músicas, os compositores das músicas, os músicos, deixam aqui em licença Creative Commons, tá? Eu vou digitar aqui uma palavra-chave. Aí aparece, de novo, o funk do pão de queijo. O funk do pão de queijo me persegue. Aí aparecem aqui algumas faixas, tá? Não tem aqui nenhuma opção de licença Creative Commons, porque essa opção só aparece quando você está pesquisando faixas. Tá? Aí aparece o filtro aqui, tá vendo? O filtro começa a aparecer só aqui em faixas. Em pessoas não tem, em álbuns não tem, e em playlists não tem. Então você coloca a palavra-chave, pede para pesquisar e clica em faixas. Aí vem aqui ó, no símbolo de copyright e escolhe a opção que você quer. Você pode usar para modificar comercialmente, ou seja, você vai usar comercialmente e vai modificar a trilha sonora. Para uso comercial, então já está licenciado para uso comercial, e só para compartilhar com outras pessoas, então você não vai fazer um uso comercial da trilha. Essa aqui é a mais liberal, né? Você pode fazer qualquer coisa com isso, com esse material. Aí a gente tem aqui, por exemplo, sobre queijo. A gente tem um áudio do STJ, que é uma coisa que a gente não pensa em usar, mas, por exemplo, você quer colocar uma reportagem no seu material, no seu livro, tá? E em vez de você ir lá e procurar um jornal e pagar caro, né? Porque licenciar textos de terceiros de jornal muitas vezes pode custar caro. Veja se não tem nesses órgãos federais, se essa notícia não reverberou nesses órgãos, se não foi discutida nesses órgãos. Porque daí você pode encontrar o áudio e você colocar o áudio da reportagem. Assim você não vai precisar reproduzir o texto de terceiro e provavelmente você vai ter mais sucesso, né? Porque uma parte expressiva das pessoas prefere o áudio ao texto escrito. Eu tenho problemas com áudio, então eu uso pouco, mas eu sei que ele é muito mais popular entre os meus alunos do que eu podia imaginar, né, antes de começar a usar material audiovisual. Aí antes não tinha, mas agora já tem um botão de download. Antes você tinha que usar um desses plugins para retirar o áudio do material. Para saber qual a licença que esse material tem, e confirmar isso, né? Você pode clicar no material e verificar qual é a licença. Deixa eu ver aqui. Ó, tem para baixar o arquivo. E em algum lugar vai aqui, ó. Licenciado, essa é a licença mais liberada, né? Mais que deixa fazer mais coisas.
Mas eu vou colocar na outra só para ver, você ver a diferença. Para uso comercial. Então você não pode modificar, você pode baixar e usar como está, né? Mas você não pode modificar. Não apareceu nada muito diferente, não. Parece que as que tem. E vamos ver para compartilhar, para ver se aparece mais coisas. Ó, aqui apareceu. Exibir mais. Ó, aqui tem os bonequinhos que dizem para que vale essa licença, né? Então, na dúvida, clica e verifica. Então, ele está liberando, né? O autor está liberando para compartilhar, para adaptar, mas ele não está liberando uso comercial. Você tem que usar o mesmo material da mesma maneira, né? Você tem que dar o crédito. Enfim, tem algumas restrições que precisam ser observadas. Ainda assim, é um material incrível. Eu tenho até que salvo no meu início um conjunto, vou mostrar para vocês, de instrumentos musicais. A gente fez uma animação só com os áudios daqui. Tem 20 instrumentos musicais. Cada um desses áudios, quando você abre, eles têm um tempo enorme aqui, bom, para esse tipo de som é enorme, né? São 4 segundos só tocando aquele instrumento, que era uma coisa que a gente não conseguia. Eu batalhei em um monte de lugar e aparecia assim, só um instrumento, 1 segundo, 2 segundos, né? E aqui eu consegui um tempo mais longo. Então a gente usou esses materiais, eles estão em Creative Commons, disponíveis aqui no SoundCloud para serem usados. Vou voltar lá para o meu, porque porque eu ainda quero falar de mais uma coisa, que são 2 dicas, né, que eu queria partilhar com vocês. Dessas últimas produções que eu tenho feito, eu acabei me dando conta que o vídeo sem narração é a melhor opção, né? O vídeo sem narração é o vídeo que não tem ninguém falando nada, tá? Então, é um vídeo que ou você conta tudo pela imagem, pela cena que está acontecendo, ou você bota palavras na tela. Mas você não bota ninguém falando. Por quê? Eles são mais fáceis de serem produzidos e eles são mais baratos. Quando você tem um vídeo narrado, você precisa colocar a legenda de tudo que está sendo falado, porque os surdos precisam ler a legenda. Os surdos que usam Libras precisam da janelinha com Libras, então você vai ter que mandar esse vídeo para um intérprete, esse intérprete vai gravar a interpretação para Libras. Não é nem que a interpretação para Libras encareça muitíssimo o vídeo, não é isso. A questão é que, às vezes, é de fluxo de produção, porque você demora um tempão para liberar o briefing desses vídeos, aí esses vídeos têm uma produção longa, e aí depois de tudo pronto é que tem que mandar pro intérprete. Se o intérprete estiver com muito trabalho lá, vai ficar um tempão esse material parado lá, né? Então tem questão aí de produção mesmo, além do custo, né? Além disso, o vídeo que está sendo narrado, então você tem um vídeo, eu tenho um exemplo assim, uma garotinha está explicando como fazer um passo de capoeira, aí ela fala, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, giro a perna, vai falando. Só que tem trechos em que o que ela está falando só faz sentido vendo a cena, e o cego não está vendo a cena. Então a gente precisava inserir audiodescrição. Gente, aí fica muito ruim. Porque às vezes você tem que prolongar aquele trecho deixando lento, às vezes você tem que congelar a imagem na tela para colocar. Teve editora que botou uma tela preta, parou a cena, botou uma tela preta e colocou audiodescrição, assim, tem coisas horrorosas sendo feitas, porque é difícil fazer, é muito difícil. Você tem que ir lá desde o roteiro já prever quais são as situações em que a narração precisa de uma descrição do que está acontecendo na imagem para ser entendida. Então, quando você tem um vídeo sem narração, esses problemas desaparecem. Por quê? Você vai colocar no vídeo sem narração o áudio da audiodescrição para os cegos. E muitas vezes o audiodescrição para os cegos já resolve
eventuais problemas de interpretação do vídeo, que necessitariam de uma narração. Então, a audiodescrição vai servir para os cegos, mas também vai servir para o vidente que, por acaso, não está entendendo alguma coisa do vídeo. E a audiodescrição, ela é feita... eu, por exemplo, sou eu mesma que faço. A equipe de vídeo faz o vídeo, monta o vídeo, manda para mim. E às vezes é o contrário, às vezes eu já tenho audiodescrição, mas às vezes não, às vezes eu espero o vídeo para ter audiodescrição. Eu escrevo todo o texto da descrição, vou lá no equipamentozinho que eu já falei para vocês na aula de audiodescrição, que é um leitor de voz, né? Uso aquele plugin do Speech Text para gravar e mando esse arquivo de áudio para a equipe de vídeo. Então, a narração acaba sendo a audiodescrição, né? Assim, em certo sentido, embora ela seja diferente da natureza da narração. Porque o vídeo foi feito para um vidente entender sem ser narrado. Mas ao ser narrado para o cego, isso também pode beneficiar quem é vidente. A outra dica é, se você tem um passo a passo para explicar as coisas, como fazer um microscópio de papelão, como transformar isso naquilo, como fazer... Eu vou mostrar um passo de capoeira, por exemplo, meia lua de compasso. Em vez de você fazer uma produção de vídeo, que talvez traga dificuldades, porque esse vídeo precisa ser editado, e edição de vídeo tosca é um troço muito feio, né? Eu já fiz muita edição de vídeo tosca, e você estraga, às vezes você tem uma imagem bonita e você estraga com aquela edição tosca. Então, uma saída pode ser, em vez de você fazer um vídeo, você fazer um GIF animado. Para isso, ou você faz ilustrações que sejam como essas ilustrações de folheoscópio, de flipbook, em que você desenha um pedacinho, aí depois dá um pulo, desenha um outro pedacinho da cena, dá um pulo, desenha um outro pedacinho da cena, e aí você monta essas ilustrações num GIF animado, ou você pode pegar a sua câmera. As câmeras têm essa programação de você bater uma foto atrás da outra, né? Assim, a cada milésimos de segundos, ela vai bater. Inclusive, tem câmeras que têm programações diferentes. O meu celular é muito antigo, ele só tem uma programação. Mas e aí você posiciona a câmera num lugar que tem uma boa iluminação, que iluminação é tudo para esse tipo de material, e você pede para a pessoa fazer o movimento, ou, enfim, dependendo do que está se movimentando, essa coisa se movimenta, e você tira essas fotografias assim com um intervalo de tempo muito curto, do começo ao fim do movimento. Fica muito bom se o movimento é cíclico. Eu vou mostrar para vocês um que é o meia lua de compasso. Fica muito melhor, porque daí fica um looping, né, infinito, mostrando aquilo no vídeo, no GIF. E a montagem dele é muito simples e muito barata, né? É uma produção barata, muito mais barata do que do vídeo. Como é que eu faço no Photoshop? Eu não uso o GIMP, ou GIMP, que é esse software de código aberto que faz coisas parecidas com o Photoshop, né? Que faz edição de imagens. Eu nunca usei, então eu não sei dizer lá. Vou mostrar para vocês como é que faz isso no Photoshop, tá? Então a gente clica em arquivo e escolhe a opção aqui de scripts. Então eu já tenho todas as imagens. Eu quero carregar essas imagens, esses arquivos, numa pilha em que ele fique como se fosse uma única fotografia, e cada arquivo vai ser uma camada dessa fotografia. Então eu venho aqui, cliquei em arquivo, clico em scripts e vou escolher aqui essa opção carregar arquivos na pilha. Aí ele vai abrir uma caixa que me permite escolher os arquivos que eu quero. Então aqui eu vou escolher os arquivos que eu já separei. Eu vou usar de uma produção real, tá? Uma produção que eu fiz pro 24. Negativa não, meia lua de compasso aqui. São 15 imagens. Pronto, estão todas aqui. E aí eu vou dar OK.
Essa produção é super caseira. Quem tá fazendo esse movimento da capoeira é o meu irmão, e quem tá tirando as fotografias é o meu sobrinho. Então, assim, custo zero, né? Porque eles não me cobraram nada para fazer. E vocês vão ver como o resultado é muito próximo do resultado didático que você teria com um vídeo, né? Aí ele vai carregando, ele demora mesmo, que ele vai carregando vão ser 15 camadas aqui. O programa vai colocar cada arquivo como se fosse uma camada de uma única imagem. Ainda faltam mais 4. Aí você cuida para que você tenha a linha do tempo aberta. No meu Photoshop já é padrão, tá aberta aqui embaixo. Se não tiver aberta, você vai lá na janela, escolhe janela linha do tempo para abrir esse quadro aqui embaixo. Aí você observa se você está na opção criar quadro de animação. O meu já está assim. Se não tiver, tem duas opções aqui. Por exemplo, você clica em criar quadro de animação para que apareça essa opção aqui na frente. E aí cria o quadro de animação. Então, ele pegou a primeira imagem que estava aqui, da primeira camada, e colocou aqui. Mas eu quero as 15, né? Eu quero as 15 camadas aqui, lado a lado. Então, eu venho aqui do lado, na opção aqui nos quadradinhos, e eu escolho criar quadros a partir de camadas. E aí ele coloca todos os quadros. Mas ele faz uma coisa que a gente não vai conseguir perceber muito aqui no vídeo, que ele coloca de trás para frente. Esse daqui é o 15, esse é o 14, esse é o 13, esse é o 12. Para alguns casos, essa inversão é um problema. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Tá invertido, mas funciona porque isso daqui é cíclico, né? Inclusive, é um movimento circular. Então, como eu disse para vocês, essa é uma falsa animação no sentido de que você percebe claramente que tem um espaço aí, né, em cada um. Mas se eu quisesse que fosse mais perfeito, eu teria que tirar mais fotografias, né? Mas enfim, para corrigir esse problema, tá invertido. Você clica aqui do lado de novo e aí você escolhe aqui inverter quadros. Daí ele vai começar, em vez de começar do 15 para o 1, ele vai começar do 1 para o 15, né? E vai inverter essa ordem. Por isso que é importante subir o material já na ordem, né? Naquela etapa anterior, quando pede para abrir os arquivos já têm que estar ordenados, tá? Para entrar aqui. A ordem é super importante. Vamos ver agora como é que ficou. Vocês vão ver que agora está invertido, ó. Agora está na posição correta que o meu irmão fez, né? Ele fez a meia lua de compasso assim. Então você gira. Aí, se você imaginar que esse caso eu acho que está inclusive muito lento, mas se você imaginar que está rápido, que está muito rápido e quer deixar mais lento, você marca todos, tá? Usando aqui o Shift, né, do teclado, e troca aqui embaixo o tempo, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,5. Veja que todos ficaram com 0,5. Se eu quiser que só um quadro, ou um quadro intermitente, pula um, pula outro, tenha tempos diferentes, dá para fazer também. Aí você não marca todos os quadros, você marca só um e muda aqui só de um. Daí ele vai ficar com um tempo diferente, tá? Nesse caso, eu preciso que todos tenham o tempo igual. Então, vamos lá. Olha, ele ficou muito mais lento, né? Para observar o movimento é mais fácil, mas não é tão divertido quanto o tempo mais rápido, né? Uma última coisa, aqui tem as opções de tempo, mas você pode colocar outro, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,2. E aí eu acho que ainda está muito lento. Então, eu vou deixar sem intervalo, tá? Porque como eu só tenho 15 figuras, né, já tem um salto, assim, de uma para outra. Eu acho que assim ficou muito melhor.
Pronto, cheguei numa situação que eu queria, então as imagens já estão ótimas, já estão colocadas. Aí eu vou em arquivo, exportar, e eu uso, eu sei que tem outras opções, como no exportar como, mas eu uso essa daqui, ó, que já abre com GIF. Aí eu não preciso ficar escolhendo nada técnico, dizendo nada técnico. Então eu escolho salvar para web. E aí salvo o arquivo. Vou mostrar para vocês. Nossa, como é lento. Não sei se é o meu computador, o Photoshop, mas essas produções sempre são lentas. Esse GIF, ele entra na pasta de imagens. E quando você for colocar no seu livro digital, ele também entra como imagem. Aqui, então tem algumas opções, eu não sei o que significa esse GIF 128, 32, 64, não faço ideia, tá? O que ele mostra aqui como opção eu deixo. Aí peço para salvar e ele vai salvar com a extensão GIF, né? Deixa eu salvar aqui na pasta de imagens do livro. Capoeira. Aqui ele tem umas opções que eu também não sei o que significa, por exemplo, XHTML, nunca coloquei, eu uso somente imagens, eu não sei o que significa HTML ou somente HTML, não faço ideia, tá? Meu uso é bem precário, como vocês podem ver. E aí pronto, tá salvo o material lá. Quando a gente chegar na aula de edição de HTML, a gente vai inserir um GIF, e aí vocês vão ver que ele entra como uma... é muito fácil de colocar, você coloca o link com a imagem, e ele já fica rodando, girando, 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 do jeito que a gente precisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse vídeo que a gente fez. Capoeira. Olha, já aqui ele já tá mexendo, né? Mas tá com uma qualidade ruim. Deixa eu ver se eu consigo fazê-lo funcionar na pré-visualização. Eu nunca testei aqui. Deixa eu ver se ele vai. Ah, não. Ele separa em camadas e ele não mostra. Eu não queria abrir de novo o Photoshop, porque daí seria a mesma visão, né? Mas eu não tenho aqui um programa específico pro GIF. Não... Vai ser essa amostra mesmo aqui, que é a possível, tá? Se tivesse lá no livro digital, ficaria mais bonito, porque aqui ele deu uma chapada nas cores, né? Tá com uma cor esquisita. Enfim, essa é uma possibilidade, então, se você tem alguma coisa que possa ser animada assim, né? Passo a passo, sem narração, sem nada, essa é uma vantagem. E como ela entra como uma imagem, o que seria a audiodescrição do vídeo, aqui vai entrar como texto alternativo. Isso é outra vantagem de fazer um GIF animado em vez de fazer um vídeo de passo a passo. Porque no vídeo você vai ter o trabalho de digitar o texto, como você digitaria para o texto alternativo, e de criar o arquivo e mandar para a equipe. E isso tem que ser feito muitas vezes depois de o vídeo estar pronto. Então, do ponto de vista da produção, isso também avança muito, né? Aqui não. Aqui você fez a produção das fotos, fotografou, tratou as fotos, né? Elas têm que estar bem tratadas, bonitas, tem que ter uma iluminação boa, porque não pode ficar variando a iluminação de foto para foto, que aí fica ruim. Enquadrou aquilo que você tem que enquadrar, que é o movimento, tá ali no centro da coisa, pronto. Sobe no Photoshop, gera o GIF e já pode escrever o texto alternativo, descrevendo o que está acontecendo na animação. Então, do ponto de vista da produção, também ajuda bastante. E aí, por fim, a nossa proposta é que vocês encontrem materiais audiovisuais gratuitos para o seu livro digital, esse material que vocês estão produzindo para o curso, tá?
que se usem essas fontes, assim, procurem acervos, montem os acervos de vocês como favoritos, isso é super relevante. Você escolhe aí um navegador, monta uma pasta de favoritos de audiovisuais gratuitos e vai colocando lá dentro tudo que vocês encontrarem, né, de fontes, de boas fontes, onde vocês acham esses materiais, ok? Ficamos por aqui.